A paz do Senhor, queridos irmãos. Chegamos agora na lição de número 3. É do dia 19 de outubro de 2025. O título dessa lição é O Corpo e as Consequências do Pecado. O textual dessa lição: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3 e versículo 19. A verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 ao 19. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Essa lição também apresenta 3 objetivos que precisam ser alcançados. Primeiro é analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Segundo, explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Terceiro, refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Essa lição apresenta uma palavra-chave, e a palavra dessa é pecado. A introdução da lição, Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel, os impactos do pecado no corpo. A parte material do ser humano é assunto dessa lição. E vamos estudar a respeito da consequência do pecado nessa lição. A vida do homem antes do pecado e a vida do homem depois do pecado. O primeiro tópico dessa lição é da perfeição à morte. Ele tem 3 subtópicos. O primeiro é a certificação divina. O 2 é pecado e dor. E o 3, velhice, autenticidade e gratidão. O primeiro subtópico dessa lição, que é certificação divina. O nosso professor, comentarista, ele coloca assim: o homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição, fazer parte da natureza divina. O próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra. E eis que era tudo muito bom. E havia plenitude da vida do primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus e consigo mesmo. A Bíblia fala que o homem foi criado segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus vai falar da seguinte forma: façamos os homens segundo a nossa imagem e semelhança. Aí o Deus Trino, colocando a mão no pó da terra e formando o homem. E soprando em sua narina, colocando uma vida, mas uma vida perfeita diante de Deus. Na criação, na primeira criação, Deus terceiriza a parte da criação. Quando ele ordena as águas, e as águas criam os peixes e os pássaros, terceirizado para as águas. Quando ele vem as plantas e os animais da terra, também ele terceiriza, dizendo que para que a terra formasse seres viventes, plantas e animais. Mas quando chega na perfeição da sua criação, ele vai tomar o homem do pó da terra e vai agir como um escultor, esculpir um boneco sobre a terra, e depois vai dar dele para o homem, quando sopra em sua narina e dá vida ao homem. Então o homem aqui está ligado a Deus. Os animais e as árvores estão ligados à terra. A água liga os peixes. Se os peixes saírem da água, ele morre. Se os animais e a planta serem arrancados da terra, eles morrem. Agora o homem, quando foi feito em alma vivente, ele era eterno. Então a perfeição do homem era trazer uma comunhão direta com Deus, estar sempre na presença de Deus. E a Bíblia vai nos ensinar que o homem foi colocado como um dos comandantes da terra. Era ele foi que nomeou os animais, as plantas, e ele trabalhava, não trabalho árduo, mas aquele trabalho de gozo, de alegria, sem canseira, sem deterioração de nada, mas era uma perfeição em comunicação também com Deus. Isso aí é a obra de Deus para com o homem que é perfeito. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar o animal, a planta, arrancar uma planta da terra, ele morre, porque um está ligado no outro. O peixe está ligado à água e as plantas estão ligadas à terra. Então, os dois precisam estar ligados.
E o homem aqui na sua perfeição está ligado a Deus. Ele traz a semelhança de Deus. Ele traz a natureza de Deus. Eles são unidos. Agora, se tirar o homem da presença de Deus, ele morre. Não consegue ficar vivo. Porque o homem, para ter vida em abundância, precisa estar ligado a Deus. E esse desligamento de Deus traz a morte. Uma sentença que é para todo ser, todo homem que habita essa terra, porque está desligado de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E lá no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Isso é uma visão da qual Deus viu a perfeição de tudo que ele criou. Essa expressão aqui, de muito bom, mostra a perfeição que Deus fez. Deus fez perfeito todas as coisas. E o homem aqui vivia em sua presença, diariamente. Aqui o corpo era o instrumento da glória, não da fraqueza, mas da coroa da sua criação. E nessa criação, Deus vai criar um corpo com vida, sem morte. Por causa da comunicação, da comunhão, em todo o tempo, entre Deus e o homem. Aqui Deus agia, descia ao jardim do Éden para conversar com Adão, para ter essa comunhão de perto com Adão, mas aqui respeitando as diretrizes que o próprio Deus colocou sobre os ombros do homem. Deu a ele liberdade de escolha, deu a ele o poder de estar sobre o governo deste mundo. Por isso que o homem aqui era perfeito, porque veio de um perfeito Criador que é o nosso Deus. Se há semelhança de Deus, há perfeição na semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, Deus vai alertar Adão a respeito do pecado. Que o pecado aqui vai gerar morte. Então não coma deste fruto, que passará a conhecer o bem e o mal. E dentro do bem e o mal vai consumar a morte. A morte aqui é morte do corpo, morte do espírito. A morte aqui vai reinar depois do pecado. Então aqui a perfeição é ser criado numa perfeição em semelhança de Deus. Aí a morte aqui, a qual esse tópico fala primeiro da perfeição, e o segundo tópico, subtópico, fala do pecado e dor. A indivisível sensação do bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera do Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, vivência em ambiente agora adversos, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Então esse pecado e dor, na perfeição de Deus, da sua criação, e a certificação divina, da qual nós falamos nesse primeiro tópico, que Deus viu que tudo era bom, que o homem vivia em perfeição com Deus, em intensa comunhão com Ele. Porque a santidade do homem, porque ele foi feito santo, e agradou aos olhos do Senhor, ele vai degradar quando comete o pecado. Lá em Gênesis 2:17, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus já preveniu Adão, se comesse do fruto, ia gerar nele morte. E Deus aqui certifica essa palavra e confirma e decreta a sentença que do pó vieste e para o pó retornará, que é o textual dessa lição, cumprindo toda a sua palavra no dia que Adão pecou. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então todo ser humano da terra que nasce, ele traz a semelhança do pecado de Adão. Já nasce, quando ele se torna responsável dos seus pensamentos, já está morto. Precisa nascer de novo para voltar a ter comunhão com Deus. Aqui o pecado, ele não anula a perfeição de Deus, mas vai confirmar a justiça de Deus, que Deus é justo. E segundo a tua palavra, o pecado do homem trouxe a justificação da justiça do homem na condenação, cumprindo aquilo que Deus tinha determinado em ordenar o homem não participar do fruto. A morte aqui apresenta a verdade de Deus, porque a desobediência não tem lugar com Deus.
precisa ser temente, precisa ser obediente e precisa seguir a sua palavra. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus aqui vai se cumprir de qualquer forma. A palavra de Deus não volta atrás. E as suas palavras não voltam vazia. Se a palavra dele é a sentença é morte, essa palavra vai se cumprir, mesmo que seja um homem que é amado por ele. Precisa cumprir. Por isso que a Bíblia vai falar que nenhuma cai por terra e nem volta vazia. Agora, através da queda do homem, do pecado, e a dor que gerou tanto no homem, como na sua descendência, e em toda a sua natureza, na natureza do mundo, tudo sofreu a consequência do pecado. Tudo foi deteriorado pelo pecado. Gerou dor na natureza. A natureza clama por misericórdia, clama pela redenção do homem e de toda a natureza, do pecado do homem, a consequência do pecado do homem. Em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificado daqueles que têm fé em Jesus. Então entendemos aqui que a morte de Adão confirma a justiça de Deus. Agora, a morte de Cristo confirma agora o amor de Deus. Ambas aqui são a certificação divina. A primeira é juízo e a segunda é graça, salvação. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 10 e 11. Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos. Então aqui a dor, a enfermidade, Jesus levou com ele sobre os ombros. Deus aqui cura espírito, cura alma e corpo. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 e 55, o apóstolo Paulo diz assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morto teus aguilhões? Cada aqui que são os aguilhões da morte foi aquele que foi gerado lá no jardim do Éden, por Adão. Esse é o aguilhão agora que ceifa o homem para a morte. Mas aqui no grande grito do alto do Calvário, quando Jesus diz assim: Pai, tudo está consumado. Em tua mão eu entrego meu espírito. Aqui Jesus se dá para nos trazer de volta à presença de Deus, dando nós a ressurreição do nosso espírito e na grande arrebatamento, trazendo glorificado o nosso corpo, que passou agora pela morte, mas estamos na sepultura, dormindo em esperança no dia do arrebatamento da igreja, para estarmos com ele para todo sempre. Entendemos que Deus é fiel, verdadeiro, e não pode ser surpreendido pelas ações humanas. Deus conhece todas as coisas por causa da sua onisciência, onipresença e onipotência. Deus carrega esses atributos que são incomunicáveis. Então, o homem não surpreendeu a Deus quando pecou. Mas a ação de Deus aqui, querendo que o homem seja um adorador em espírito e em verdade. Ele não quer ninguém por obrigação ou por medo de ir para o inferno. Ele quer a pessoa com coração voluntário, amá-lo e servi-lo sobre todas as coisas. Essa sentença do jardim do Éden mostra que Deus é fiel. Ele, já sabendo da queda do homem, já tinha projetado o caminho de retorno para o homem a Deus, quando ele planeja a crucificação de Cristo para que o homem retorne a se relacionar com ele verdadeiramente. Essa fidelidade de Deus com a sua criação, com os seus homens, não pode negar a si mesmo. Por isso que o apóstolo Pedro vai escrever que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, mostrando o trabalho salvífico de Deus. E João vai escrever no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já mostra lá desde o jardim do Éden até os dias de hoje, até a consumação do século, que ele vem trabalhando para resgatar e salvar todo homem que se achegue a ele, que pede misericórdia para ele. E a sua manifestação de graça está simbolizada no Velho Testamento e consumada no Novo Testamento. Entendemos nesse plano de redenção no qual Deus traçou para o homem que o pecado não venceu, tirou o homem do jardim do Éden, que a justiça não falhou, porque o homem passou pela morte mesmo, justiça de Deus. E mostra que a glória do corpo humano voltará. Ele perdeu a glória, agora Jesus nos glorificará. Ali no jardim do Éden, vemos a perfeição de Deus, que revela a queda do homem e certifica a sua justiça. Após o pecado do homem, o homem mudou. Os seus pensamentos
passaram a ser imperfeitos na presença de Deus. As suas escolhas agora, para voltar ao caminho, aqui, precisamos agora direcionar nossas escolhas segundo a orientação do Espírito Santo. Porque Deus permanece fiel, desde lá até a consumação, para toda a eternidade. É o mesmo Deus. Agora Deus precisou criar um caminho para a redenção, mostrar que é possível retornar a Deus através do seu Filho. Esse pecado aqui, dor, após esse pecado, esses dois começaram a andar junto em todo o tempo. Aqui, quando eles se ocultaram de Deus, se esconderam de Deus e perceberam a sua nudez, que sentiram vontade de se cobrir, porque agora a sua visão moral passou a trazer consequência por causa do pecado. Ali no Jardim do Éden, após o pecado, já houve um sacrifício que foram os animais que foram sacrificados para criar roupa para Adão e Eva. Já vemos ali um símbolo de derramamento de sangue de um cordeiro para trazer e cobrir a vergonha dos homens, do homem e da mulher. Antes da queda, antes do pecado, o homem não conhecia a dor. Não tinha tristeza ou angústia. O corpo, a alma e o espírito viviam em harmonia perfeita com Deus. Em 2:25 de Gênesis, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eles eram totalmente inocentes na presença de Deus. Então esse tópico, subtópico, pecado e dor, antes do pecado não tinha nenhum tipo de sentimento, após o pecado gerou essas angústias, vergonha, todo o sentimento que traz esclarecimento de afastamento de Deus, né? Mostrando o pecado do homem, aonde o homem, na parte espiritual, comunicava com Deus, já perdeu essa comunicação após a morte espiritual, e gerou nele a morte também biológica. E sofrer as angústias do mundo, como Deus sentenciou, que do suor do teu trabalho comerás. E na mulher, a dor do parto se multiplicará. Então a dor aqui, a angústia, o sofrimento, toda a moral, porque Deus constituiu o homem segundo a sua semelhança. O sentimento de moral que o homem tem nos dias de hoje é herança de Deus, é da sua formação. É o que está lá em Romanos, capítulo 2, e versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, o gentil, que não tem lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, essa criação do homem, na criação, Deus já coloca aqui, após o pecado, o sentimento de lei no coração do homem implantado por ele mesmo, porque é da semelhança de Deus. Ele vai entender que se prostituir está pecando, degredindo, fraudando o irmão. Se tira de uma coisa ou rouba de uma coisa do seu irmão, vai sentir também que está errado, porque essa lei já está plantada no coração do homem. Então aqui, na formação do homem, vai trazer para ele esse entendimento. Esse acontecimento que acontece. É resultado da ruptura, do corte, do desligamento da comunhão com Deus. Não tem mais orientação divina. Anda conforme o curso da sua vida. É o que está lá em Efésios, no capítulo 2, e versículo 2, que diz assim: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o resultado desse tópico. O terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão, dentro da grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade de hoje. Um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível, mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Velhice aqui neste tópico, quando nós lemos aqui, essa velhice na Bíblia apresenta o ser humano com mais conhecimento, com mais discernimento, com mais experiências diante de Deus, com muita honra, é honrado por Deus. Aqueles que estão na comunhão perfeita com Deus, está sempre sendo honrado por Deus. A Bíblia lá em Salmo, no capítulo 92, e versículo 12 ao 15, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor.
florescerão nos átrios de Deus, do nosso Deus. E ainda na velhice darão fruto, serão viçosos e floridos. Essa velhice é associada à frutificação, a uma constância espiritual. Não só o envelhecimento físico, mas o crescimento diante de Deus. Porque o crente, ele está sempre em fase de crescimento. Está sempre precisando se santificar mais, crescer mais. Ter o conhecimento de Deus mais, descobrindo a vontade de Deus mais, através dos anos. O salmista Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu caminho aqui é andar em retidão diante de Deus para alcançar uma estatura de varão perfeito. Lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 31, coroa de honra são os cabelos brancos, que se acham no caminho da justiça. Você vai crescendo, envelhecendo, mas dentro de um caminho, que é um caminho de justiça. Você vai ser justificado lá no final desse caminho. E esse crescimento dentro desse caminho, onde os anos vão passando e você vai envelhecendo, você vai adquirindo experiências com Deus, e vai vivendo em sabedoria. E essa sabedoria passa a se esclarecer diante dos teus olhos. Ela se torna visível conforme você vai vivendo essas experiências. Isso agrada a Deus, por você ter autenticidade, vivendo segundo a verdade de Deus. Todo ser humano é frágil, tem limitação, tem perspectiva de crescimento. Mas aqui não é se tornar insensato, porque o insensato não aceita, ele não aceita ser corrigido. Está velho, mas não aceita ser corrigido. Mas aqui a Bíblia está falando dos sensatos, mesmo tendo cabelo branco, ainda aceita a correção da palavra de Deus. Lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho de perversidade. Guia-me pelo caminho eterno. O homem sensato, ele reconhece as fraquezas dele e o pecado que tão de perto lhe rodeia. Ter uma vida coerente diante do que nos está perto, entre pecado, pensamentos, palavras e ação. Quando eu dobro o meu joelho para orar, eu peço: Senhor, me perdoa em todo o meu pecado, em todas as obras, em todos os pensamentos e palavras que eu pratiquei. Santifica-me e purifica-me. Senhor, me dê a direção certa para seguir na tua presença, aperfeiçoando o nosso caminho segundo a tua palavra. Lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, o homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Andar na presença de Deus, adquirir experiência com Deus, estar na presença de Deus, não é só apresentar virtude, mas, além da virtude, ter graça e comunhão com Ele sempre. A gratidão aqui é a consequência natural da autenticidade e da experiência da velhice. Reconhecer a graça, a misericórdia e a direção de Deus transforma qualquer fase da vida em louvor. Por isso que em Salmos, no capítulo 150 de Salmos, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento a obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua grandeza, louvai em som de trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e dança, louvai com instrumento de corda e com flauta, louvai com símbolos e sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira ao Senhor, louvai, aleluia. Louvar a Deus em tudo, aprender a louvar na angústia e louvar na bonança, louvar na saúde e louvar na doença, ser sempre grato a Deus por tudo. Em Salmos, no capítulo 92, versículo 1 e 2. É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e à noite a tua fidelidade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui a gratidão de Deus não depende da circunstância que você está vivendo, mas da percepção do cuidado e fidelidade de Deus que Ele tem para contigo. Ele vai dizer assim, o Jesus Cristo dizendo que Deus aqui é o único que pode livrar a alma, o espírito, a alma e corpo de uma condenação eterna. Não do inimigo que só pode matar o corpo, mas Deus o livra de tudo. Agora aqui nesse tópico, essa lição está ensinando aqui para nós. Velhice, autenticidade e gratidão. A velhice é envelhecer
com autenticidade e ser grato por tudo. Todo os feitos de Deus é perfeito em nossa vida. As escolhas de Deus é a direção para o caminho correto. As escolhas que Deus oferece, que é para escolhermos a vida, para que vivemos bem e também os nossos filhos. Essa velhice para trazer espelho para os nossos filhos e ter uma autenticidade diante de Deus. Então esse tópico nos deixa esse aprendizado para crescermos numa estatura qual Deus oferece, que é de varão perfeito. O segundo tópico, a responsabilidade humana. Esse tópico também tem dois subtópicos. O primeiro é corpo e livre-arbítrio, e o segundo é a potencialização do sofrimento. O primeiro, com a consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua a dotar de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem e para o mal. Esse subtópico do livre-arbítrio, quando a gente voltamos lá para o Jardim do Éden, ali conhecemos o pecado através da consumação de comer o fruto, que conhecemos teologicamente que é o pecado original. Mas antes dele cometer o pecado original, nasceu dentro do coração dele o pecado de origem. Esse pecado de origem chama-se livre-arbítrio. Quando esse livre-arbítrio aqui, antes dele cometer o pecado original, ele já cometeu o pecado de origem, que é olhar para o fruto, ver que ele é bonito, ver que era aprazível para comer. Aqui nasce porque ele vai escolher a comer o fruto. Se ele tivesse escolhido não comer, permaneceria um homem sem pecado, mesmo se o desejo estivesse no seu coração. Por isso que se fala renúncia. Renunciar aos nossos desejos. Mas ele foi tentado a descobrir o que o fruto oferecia. Primeiro enganou a Eva, e depois a Eva instigou seu esposo a comer também do mesmo fruto. E quando ele consuma o ato de desejo que estava no seu coração, aí consuma o pecado original. E a Bíblia vai falar que esse pecado gerou a morte nele e em todos os homens que vinham do futuro. Por isso que lá no capítulo 5 de Romanos, e versículo 12, portanto, assim como por só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Fazemos então a semelhança do primeiro Adão, que é o alma vivendo, trazendo a semelhança dele. A crucificação do alto do Calvário, o resgate aqui é do pecado original. Deus mandou o seu filho para pagar com o seu sangue e livrar e perdoar todo o pecado original. A consumação foi para esse pecado, trazendo o homem de volta. Mas ainda resta o pecado de origem. Capítulo 9, versículo 23 de Lucas, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aqui Jesus chama ao homem renunciar à sua natureza, que é esse livre-arbítrio, que você tem o poder de você escolher. Agora, a regeneração da parte do livre-arbítrio está na santificação, a qual o homem só alcança quando ele aceita Jesus e toma, fazer as suas escolhas orientada pelo Espírito Santo, para a regeneração do espírito e da alma. O homem agora, ele precisa observar a palavra de Deus, porque a lei imposta nos evangelhos, o homem precisa observar e fazer escolha conforme Jesus direciona nós escolher. Aqui traz uma purificação, uma regeneração e uma santificação para o homem. Antes do pecado, o homem foi criado para tomar decisões. Deus vai colocar a responsabilidade no homem para nomear a planta, nomear os animais e tudo quanto vive na natureza. Essa decisão era o homem, foi imposta sobre ele. Mas depois que ele comete o ato de pecar, a sua consciência agora tem o ato de escolher também aquilo que desagrada a Deus. A sua alma, após a queda, também pode ser dominado pela potestade do mal. Ele pode ser dominado pelo corpo, ou seja, pela carne. E essas coisas agora é que impera no homem, na sua
na sua natureza agora, que se tornou pecaminosa. O apóstolo Pedro vai falar que habitamos no tabernáculo totalmente corruptível. E mostra a esperança do futuro quando herdarmos a incorruptibilidade de Cristo e ser glorificado semelhante a Ele. Então, precisamos nós aniquilarmos a obra da carne. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não seja guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aqui, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas a respeito dessa batalha no coração do homem, que é ele renunciar a essa vontade da carne, esse nosso eu, essa nossa natureza, esse livre-arbítrio, e escolher para a pendência que degrada o homem, a imagem de Deus, mas entrarmos por uma vontade direcionada pelo Espírito, a qual vai gerar um fruto. E esse fruto que gera, ele permanece para a salvação. Esse livre-arbítrio aqui, que é o tópico que estamos aprendendo aqui nesse segundo tópico, e o primeiro subtópico, que é corpo e livre-arbítrio, poder de escolher, poder de decisão, porque lá no Jardim do Éden, Deus vai impor a árvore e restringir, já sabendo que o homem poderia escolher. Por isso que Deus já avisou, não come. Mas o homem tem o poder de escolher, e Deus não está sob o domínio da escolha. Porque se Deus estivesse no domínio da escolha, teria 2 robôs no Jardim do Éden. Mas como Deus deu ao homem e à mulher autonomia de escolha, foi aonde eles pecaram, e o seu livre-arbítrio agora precisa ser regenerado, através da regeneração, purificação e santificação. Lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19 e 20, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo. O corpo aqui é templo. Não precisamos degradar o templo, mas santificá-lo, purificá-lo, regenerá-lo, para que Deus habite em nós. O pecado ele é tão forte no corpo do ser humano, tão presente, tão atuante, que o Paulo escreve ali no capítulo 7 de Romanos, no 14 a seguir, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consiste com a lei que é boa. A lei mostra para mim que está errado. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Já está em mim. O meu corpo pende mais para as obras da carne. Mas a guerra aqui é renunciar a tudo isso para manter o corpo como um templo do Espírito Santo. A primeira parte do corpo para ser atingido, conforme o pecado que está em mim, nos desejos da minha carne, é a espiritual. Depois a alma e o corpo. No corpo pode gerar muitas coisas por causa do pecado, inclusive enfermidades. Pode gerar. E frutos. Pode gerar. Fruto do pecado. Pode gerar. A espiritual já é imediata, que é afastamento total de Deus. Você corta a comunhão com Deus. Por isso da renúncia, por isso da regeneração, por isso da santificação. Para ter sempre um contato com Deus, para que Ele nos oriente a fazer a escolha certa, porque Ele coloca 2 caminhos diante de nós. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. 2 caminhos Deus coloca diante de nós. Mas se você seguir a orientação do Espírito Santo, vai ter vida, vai ser abençoado. Não dá ouvido à carne, dá ouvido a Deus. Da mesma forma, Deus colocou esse caminho diante de Adão e Eva. Lá no capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás.
porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Olha a escolha que Deus está dando. Duas escolhas. Comer ou não comer. Não comer, permanecer na presença de Deus. Comer, ser desligado de Deus. E acrescentar a morte por desobediência a Deus. Lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois a concupiscência havendo concebido dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Aqui o apóstolo Tiago mostra a condição humana diante das suas escolhas. Primeiro está dentro do coração. Depois gera o pecado. E depois do pecado a morte. Então o próprio homem se deixa levar pela concupiscência dos olhos, do engano, da mentira, isso gera pecado no homem. E esse pecado aqui formaliza a sentença que é a morte. Por isso precisamos aprender a nos santificar na presença de Deus. Por isso da santificação do livre-arbítrio. Lá em Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne ceifará a corrupção. Olha aí. Então a Bíblia aqui mostra para nós que não há neutralidade na escolha. Cada ato humano tem a responsabilidade direta diante de Deus. Ou você agrada a Deus ou você não agrada a Deus. Agora a gente tem que procurar sempre agradar a Deus. Por isso, de conhecer a palavra e dela botar uma fé tremenda para que você faça uma escolha certa diante de Deus. Por isso lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Aqui agora o segundo subtópico, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes ao pecado original, o corpo também sofre impactos e transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne. A natureza pecaminosa é a manifestação do espírito inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano. Ainda no Éden, esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos da profunda degradação do corpo. Aqui, esse subtópico, a potencialização do sofrimento, ela tem aumentado conforme os anos, né, centenas desde o começo da raça humana, quando Caim tira a vida de Abel, ali Deus vai falar para Abel que o pecado está à porta. Ele tem cuidado que o pecado está à porta, mas ele não deu ouvido a Deus e cometeu o primeiro homicídio da vida. E daí, na sequência das gerações e gerações, o pecado tem se multiplicado. E a potencialização do sofrimento, dos atos pecaminosos, que traz agora enfermidade para a alma e enfermidade para o corpo. Vem de lá da alma e gera enfermidade no corpo, por causa da potencialização do pecado. Esse sofrimento que nasceu no homem é fruto da separação total de Deus do homem. Quando o homem peca, cria uma separação. E a Bíblia fala lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Você vê que a degradação, o sofrimento, a potencialização está no pecado. Deus não ouve pecador. Existe uma barreira aí. Para quebrar essa barreira precisa passar por Cristo Jesus. A Bíblia vai falar que essa potencialização do pecado é por ter aumentado a iniquidade dos homens. Ela tem crescido cada vez mais. Esse sofrimento que tem potencializado no homem, a dor física, o emocional, é alimentada pela sua alma ferida. O problema aí não está só no que acontece, mas em como o coração reage dentro da sua conduta e das suas escolhas. Tem gente que escolhe se prostituir. Pode pegar uma enfermidade que é transmissível e gerar morte. Existem os vírus que nasceram nesses últimos anos, chamado HIV.
que ceifou muitas vidas por causa da desobediência de Deus, desobediência em Deus. Né? A Deus fala, não prostituirá, você vai lá e contra essa lei e peca. Você pode entrar por um caminho que vai gerar uma doença incurável em você mesmo. E muitos outros vírus que têm surgido por causa do pecado do homem. Lá em Tiago, que nós lemos aqui no capítulo 1, versículo 14 e 15, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Você escolhe. Você que faz a escolha para fazer, para cometer o delito. Depois dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado vai gerar morte. Ele vai atingir espírito, alma e corpo. Existe lá a dor natural. A dor que é da consequência da queda. E é resultado do mundo caído. Onde também sofreu algumas sentenças de Deus. Existe tanta coisa que gerou após o pecado, a qual vivemos rodeado disso. Por isso que a Bíblia vai falar assim, que somos rodeados de uma tão grande testemunha, tão grande testemunhas. Deixemos todo o embaraço do pecado tão perto nos rodeia e olhamos somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Olhar para Jesus. Deixar de lado todo esse sentimento de embaraço, de pecado, que é ressentimento de ódio, de inveja, de orgulho, de autopiedade por si mesmo. Tem que se libertar de tudo isso, para que a potencialização aqui do sofrimento, mesmo que sofremos, temos a certeza da nossa salvação. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. A alma que está inquieta, ansiosa, potencializa o sofrimento, porque o pecado o torna incapaz de descansar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. O pecado aqui traz acusação à sua mente. Coloca diante de ti tudo aquilo que você cometeu contra Deus, e você não acha descanso. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O próprio homem escolhe mais a vida natural deste mundo do que respeitar a Deus na sua grandeza. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensato e obscureceu. Aqui o próprio homem planta. E a Bíblia fala que Deus o entrega as suas concupiscências, os seus prazeres, e os abandona. Ali eles crescem em dor, em sofrimento, se inflamando uns aos outros. Lá em Salmo, capítulo 32, verso 3 e 4. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha aí, pecado não confesso, sofrimento potencializado. Lá no capítulo 26 de Atos, versículo 14. Duras coisas te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, sofria porque resistia o chamado de Deus. Então a dor se multiplicava. Temos que entender que a direção nossa, o caminho nosso, é dar lugar ao Espírito Santo para que o nosso sofrimento seja somente pelo Evangelho, pela palavra. Assim como o apóstolo Paulo disse, trago as marcas do Evangelho. Ele traz as marcas do corpo do Evangelho de Cristo, sofrer pelo Evangelho, pelejar pelo Evangelho, buscar almas para o Senhor Jesus, para o seu reino. E mesmo que o sofrimento seja evidente, mas o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Terceiro tópico. Do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico. A realidade da enfermidade. Depois o segundo tópico e subtópico é enfado e canseiro. E o terceiro, o corpo glorificado. A realidade da enfermidade. Com o pecado, a doença, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo da degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona o seu operador Trófimo, que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas frequências de enfermidade. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para curar de todo mal.
mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé, sem enfrentar o sofrimento persistente, a realidade das enfermidades. Biblicamente falando, muitos homens, profetas, homens de Deus, sofreram por enfermidade no corpo. A própria idade avançada gera muita enfermidade. Assim como o Salmo 90 diz que passou de 70, é só fadiga e canseira. O homem, na velhice, ele gera no seu corpo físico muitas doenças. Isaac, pai de Esaú e Jacó, ficou cego. E através da sua cegueira, deu a sua bênção a Jacó. O apóstolo Paulo não fala o que ele tinha, mas tinha um espinho na carne. Timóteo, sofrimento do estômago, gastrite. E muitos outros gerou doenças. Sofreram com enfermidade. Aqui mostra, após o pecado, quão frágil ficou o corpo humano. O corpo humano agora entrou em degradação conforme os anos, e as enfermidades que vinham assolando a terra, todo o corpo humano sofre por essa degradação. Lá no capítulo 38, e verso 3 de Salmo, não há parte sã da minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Salmo de Davi, a respeito do seu corpo sofrer as enfermidades, consequência do pecado. Lá no capítulo 6, verso 2 e 3, tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos se perturbam. Esse abatimento físico, emocional, ele nos leva a buscar a ajuda divina, em humildade e oração, para que cure a nossa alma, o nosso corpo. Aqui a Bíblia mostra essa realidade da enfermidade que está sobre o ser humano após a queda. Aqui tem se multiplicado sobre a terra, essas enfermidades. Aqui no 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 10, o apóstolo Paulo vai pedir a Deus para que retire esse espinho da carne. Mas o propósito de Deus aqui é manter ele em humildade. Não ele achar que é grande. Deus vai manter ele embaixo e vai dizer, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lá no versículo 7 do capítulo 12, Deus vai falar para ele o objetivo do espinho. Para que não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Enquanto você está debaixo de provação, você é dependente total de Deus em todo o tempo. Lá no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar a glória, que em nós há de ser revelada a realidade das enfermidades. São real. Está sobre o nosso corpo. Essa matéria corruptível, ela tem sofrido através das iniquidades que praticamos. E ele tem acrescentado doenças sobre o corpo. E a gente precisa lembrar sempre que Deus está no controle de tudo. E no dia certo, no momento certo, esse corpo será glorificado. E doença, angústia, tristeza, não fará mais parte desse corpo glorificado. Enfado e canseira, mesmo que o corpo não seja abatido por doença, o próprio processo do envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã, sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha. Esse tópico, enfado e canseira, também é para aqueles que gozam de perfeita saúde até o dia da sua morte. Mas o enfado nunca se apartará. A canseira também não. Conforme a idade vem chegando, aumenta-se a canseira. Aumenta as limitações de movimento. Por causa, ele agora não é mais eterno, mas agora tornou-se mortal. Porque a imortalidade ficou no jardim do Éden. E como a mortalidade chegou também
o final do homem, que a Bíblia fala de 70, passando disso é fadiga e canseiro, que está lá no Salmo 90, versículo 10, lá no capítulo 53 do livro de Isaías, versículo 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossos pecados, as nossas transgressões. Aqui o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, ele vai nos transformar em redenção. Ou seja, nos arrebatar deste mundo, totalmente corruptível. E tornar esse corpo carnal perecível, que se enche de enfermidade e dores. E a Bíblia fala que Jesus vai o glorificar, livre para todo sempre dessas dores e enfermidade. E a Bíblia fala que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, tornando nós incorruptível para a glória de Deus. Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 44. Assim será também a ressurreição dos mortos. Semelhante à semente que é semeada em corrupção e ressuscita em incorruptibilidade, semeando em desonra, ressuscitando em glória, semeando em fraqueza, ressuscitada em poder, semeando em corpo natural, ressuscitada corpo espiritual. Porque no capítulo ainda diz que carne e sangue, que é totalmente corruptível, não herdará o reino do céu, mas todos seremos glorificados, semelhantes ao corpo de Cristo. Por isso que precisamos reconhecer o abatimento sem negar a fé. O corpo será abatido, sofrerá enfermidades, sofrerá no corpo o resultado do tempo, mas não negar a fé, ser honesto com Deus. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos ao Salvador, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Agora a enfermidade, o sofrimento dela, não são o fim da história, da nossa história, mas são passagens para a glória futura. Temos que permanecer fiel para a glória que está nos preparada no céu para toda a eternidade. Aprendemos aqui com enfado e canseira, faz parte da sentença que Deus colocou no homem. Lá no capítulo 2, versículo 15. O trabalho do homem se tornou cansativo e enfadonho. É a sentença de Deus. Capítulo 3, versículo 17 ao 19. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra ou ao pó. Esse enfado e canseira já são os efeitos diretos da corrupção da criação. O corpo envelhece, a mente desgasta, o coração entristece. Deus aqui, ele não anula o trabalho ou as lutas, mas dá descanso, propósito e renovação. Você passa a ter objetivos a ser alcançado, mesmo sabendo que vai gerar enfado e canseira. Você não vai se libertar disso. E nem das enfermidades que é gerada por isso. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a seguir, o Senhor Jesus ensinando diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Salmo 23, 2 e 3. Deita-me e faz-me ver espaço, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, trazer descanso, alívio. Esse enfado alivia o homem. Esse salmo traz alívio para a alma do homem que está enfadada, sabendo que Deus está perto. A entender aqui, aspecto de enfado e canseira, é saber, com o desfalecimento deste corpo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Entendemos aqui que, mesmo estarmos desgastados em canseira e enfado, mas temos um descanso dentro da esperança que há em Deus nos trazer a um perfeito descanso nele. Um dia tudo cessa. E isso que acontece nos dias de hoje se tornará em prazer eterno. Aqui no terceiro subtópico, corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação e de uma redenção completa, inclusive do corpo,
É o aspecto futuro da salvação e glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar, nesse texto, metaschematizo, no grego, significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para celestial, espiritual e imortal. Semelhante ao corpo de Cristo, o homem perfeito. Trazer aqui uma semelhança de Cristo para o nosso corpo glorificado. O corpo do homem foi criado sobre a glória de Deus. Espírito com o Espírito de Deus, através do sopro de Deus, trouxe vida para o homem, vivendo dentro da glória de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Depois de 7 de Gênesis, formou, pois, o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o tornou-se alma vivente. O corpo original do homem, criado lá no Jardim do Éden, através do pó da terra, ele era incorruptível, mas foi sujeito à decadência após a queda. Após o pecado, ele entrou em decadência. Começou agora a imperar o bem e o mal do coração do homem. Tornou-se o corpo agora sujeito à dor e à morte, a canseira e a fadiga. E esse corpo agora se tornou frágil, porque o pecado entrou por Adão e todo ser humano, toda a humanidade herdou aquela semelhança. É o que está lá em 5 de Romanos, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O próprio Deus conhece toda a nossa estrutura, sabe as nossas limitações. É o que está lá em Salmo 103, o versículo 14 ao 16. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O corpo agora passa a ser não mais eterno, mas sim um corpo que se tornou temporal, vive apenas um tempo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 42 ao 44, assim será também a ressurreição dos mortos. Semelhante à semente que é semeada em corrupção, ressuscita em incorruptibilidade. Semeada em desonra, ressuscita em glória. Semeada em fraqueza, ressuscita em poder. Semeada em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Você está em fase de aperfeiçoamento para a redenção glorificada. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 21. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder de sujeitar também a si e todas as coisas. Tudo está nele, tudo está em Cristo, tudo sob seu controle, e nos transformará na ressurreição, num corpo glorificado. Esse corpo glorificado, ele é incorruptível, livre da decadência da morte, não tem mais morte, se torna poderoso, apto a participar plenamente da glória de Cristo, pode estar com ele em todo o tempo. Ele se torna espiritual, sintonizado com a eternidade e a vontade de Deus. Esse corpo vai trazer imortalidade, nunca mais estará sujeito à morte. Lá no céu, não se ergue mais sepulcro, porque morte não há lá, mas sim vida eterna. Não é mais um corruptível, o pecado não tem poder sobre ele mais, porque ele foi feito agora incorruptível, livre de doença e deterioração, não se deteriora mais, mas agora ele é imortal. Ele agora herda poder e plenitude, ele é completo, não é limitado mais pelas fraquezas físicas, não tem canseira, fadiga. A sua espiritualidade herdada, glorificada, ela é plenamente subordinada ao Espírito, pronto para a eternidade. Lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Por isso, o cuidado para com esse corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, porque a gente sabe que ele tem um destino eterno. E para nós que cremos em Cristo, é uma eternidade com Cristo, em sua glória, com o nosso corpo glorificado. Então aprendemos nesse último tópico dessa lição que esse corpo que sofre as aflições por consequência do pecado, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Passamos por essas dificuldades,
enfrentamos a nossa natureza, renunciamos nossos desejos da carne e temos uma viva esperança na glória mais excelente, muito excelente, que está todos aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Entendemos aqui? O corpo glorificado é a coroa da nossa vitória, enfrentando o mundo e esperando em Deus. O último dia vai nos arrebatar dessa terra para vivermos com Ele eternamente. Aqui nós pregamos e ensinamos a respeito de uma insistência na salvação. Agora existe outras linhas de pensamento que fala aí a respeito do calvinismo, o arminianismo, que a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. E a outra, que precisamos pelejar pela nossa salvação. Mas que todos possam chegar ao conhecimento pleno de Deus e herda esse corpo glorificado. Que Deus abençoe os irmãos. A conclusão dessa lição: apesar de todo abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Apocalipse capítulo 21, versículo 4 ao 6, 22 e 2. Que Deus possa conceder graça a todos. E que todos possam estar perseverando na sua glorificação, na sua salvação. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Grandioso e eterno Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor da glória, obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa aula que aprendemos juntamente com todos os ouvintes da Tua palavra. Deus abençoe grandemente o pastor que comentou essa lição, dá graça a ele. Segura ele em Tuas mãos e revela muito mais da Tua palavra, para que possamos aprender com o Teu servo. Glorioso Deus, abençoa cada professor, cada aluno que vai aprender, Senhor. Que essa palavra possa estar plantada no seu coração e eles possam viver através dela. Senhor da glória, salva almas, liberta, Senhor, todos, ó Pai, que necessita de salvação. Glorioso Deus, abençoa os enfermos, os que estão nos hospitais, os que estão presos na idolatria, presos também, glorioso Deus, nas drogas, na prostituição. Liberta, salva almas, Senhor. Usa os teus servos para pregar a Tua palavra. Usa com poder e glória. Senhor Jesus, nos ajuda, assim eu te peço em Teu nome, para a glória do Seu nome.